Hello friends, olha aí, naquele pique, vamos continuar a calorimetria, lembrando que a gente já tem 3 vídeos aí, mais ou menos de calorimetria. Volte para assistir desde o início, tá? Porque é importante, a gente agora vai fazer uma análise gráfica, já é o finalzinho. E aproveitando essa análise gráfica, a gente vai fazer uma aplicação prática para encerrar essa parte de calorimetria. E já vamos entrar em propagação de calor, ok? Então vamos lá, lembrando a vocês que logo está chegando aí uma plataforma do RTK Concursos, tá? Não se esqueça, não se inscreveu? Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho. Não deixa de curtir, galera, muita visualização, pessoal gosta, passa logo para outro vídeo e não dá o like, já começa no like, falou? Vamos lá, olha só, nós vimos, é bom a gente fazer ao vivo, né? Nós vimos que capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura. Nós vimos que o calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Nós vimos que o calor latente é massa vezes calor latente por unidade de massa. Então, só para relembrar, né, mas você tem um compromisso comigo de voltar na nossa playlist e assistir desde o princípio. Vai que no concurso o cara te dá um gráfico de Q contra θ. O que é que ele está querendo dizer para você nesse gráfico? Esse gráfico de Q contra θ, primeiro você vai interpretar que daqui até aqui foi a quantidade de calor que ele te forneceu. Forneceu ao meu sistema, à minha substância. Tá? Então, daqui até aqui foi a quantidade de calor que foi, mas não poderia ter sido retirada? Aí seria para baixo, ok? Então, repare o seguinte, quando eu subir aqui, eu estou fornecendo calor, se eu descer, eu estou retirando calor, tá? Mas olha o que acontece, como eu estou fornecendo calor, a temperatura está aumentando. Então, eu dou isso de calor e eu tenho isso de Δθ, ok? Então, eu dou isso de calor e tenho isso de Δθ. Se eu aumento meu calor, meu Δθ aumenta também, ok? Bom, e aí, se a gente pegar a tangente desse ângulo aqui, a gente está vendo, é nítido para nós, que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Um minutinho que eu vou ficar na sua frente, tá? Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Tá aqui, ó, é nítido para nós, tá? Então, cateto oposto, que é o Q, sobre cateto adjacente. Cateto oposto, Q sobre cateto adjacente. Mas, professor, isso aqui é a própria capacidade térmica, é o Czão. Que é igual a MCzinho. Ah, então tá legal. Olha só, a dica que eu te dou. Eu tô cansado, né, de fazer exercício assim. São 36 anos. Isso em 2020, né? Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. 2020 são 36 anos de aula para concurso. Então repare o seguinte. Ele tá te dando, nesse gráfico aqui, através dessa tangente, ele tá te dando o MC. A tangente, obrigatoriamente, você vai ter que saber quanto vale a tangente, né? Claro que ele vai saber, né? Que ele vai te dar número aqui, número aqui. Então a tangente, sei lá, deu 2. Ah, não sei quanto deu a tangente, tá? Aí você vai poder calcular a tangente. E essa tangente vai ser igual a MC. Ou você vai precisar desse MC para botar no cálculo, ou ele vai te dar esse gráfico, vai te dar a massa e pedir o calor específico, vai te dar esse gráfico, vai te dar o calor específico e pedir a massa, uma coisa ou outra. Mas o importante é que ao olhar esse gráfico, você lembra de quem?
do tio Brad Pitt, aí você vai lembrar da nossa aula, olhou para o gráfico, você lembra da tangente, e a tangente te dá MC, e do MC um foi dado, o outro vai ser facilmente calculado. Ok? Vamos para o próximo. Olha só. Esse aqui parece um pouquinho mais complicado, mas não é. É um outro gráfico, ó. Temperatura contra calor. Temperatura em graus Celsius contra calor em caloria. Tá? Repare que tudo começa aqui no negativo. Então, se essa substância, né, vamos dizer que supostamente essa substância fosse a água. Supostamente. Tá? Então, aqui essa temperatura fosse, sei lá, menos 20. Menos 20. Tá? Então, menos 20 graus Celsius, a água vai estar na sua fase sólida. Sólida, esse S é de sólida. Aí eu vou dando calor à água, eu vou dando calor e a temperatura da água vai subindo. Aí a temperatura da água chega a 0 graus Celsius. Só que essa água aqui, ela está na fase sólida, chama-se gelo. Então, ó, o gelo vai aquecendo e chega a 0 graus Celsius. Aí eu continuo dando calor. Tá aqui, ó. O calor está aumentando, ó. Eu dei essa quantidade, agora estou dando essa quantidade. Só que essa quantidade aqui, a temperatura permanece constante. Aí eu continuo dando. Quando chega aqui, né, no calor, eu continuo dando calor. Aí a temperatura da água começa, ó, a aumentar, aumentar, aumentar. Aí chegou aqui. Aí eu continuo dando calor. Mas a temperatura da água aqui, ó, permaneceu constante. Eu continuei dando calor e a temperatura da água permaneceu constante. Aí quando eu chego aqui, eu continuo dando calor e a temperatura começa a aumentar novamente. Então vamos recapitular agora, falando, dando nome aos bois, tá? Olha só, quando eu dou calor aqui e a temperatura aumenta, esse calor é chamado de calor sensível. Serve para aquecer o gelo. Então esse calor sensível 1 vai aquecer o gelo de delta teta 1. Beleza, professor? Entendi. Coraçãozinho para você. Daqui até aqui, esse calor que eu dou, que a temperatura ficou constante em 0 graus, é o calor latente de fusão. Estou transformando a água em gelo. Então aqui eu só tinha gelo. Agora aqui eu vou ter gelo mais água. Ó, gelo sólido mais água líquido. Então, enquanto estiver fornecendo calor latente de fusão, eu vou ter água mais gelo. Bom, depois que eu forneci todo esse calor latente aqui, ó, todo esse calor latente, cheguei até aqui, aí eu não tenho mais água mais gelo. Agora eu vou ter só água, líquido. Líquido. Então aqui, gelo, gelo mais água e aqui água. Aí eu vou fornecer esse calor sensível para aquecer a água de delta teta 2. Que, como eu estou dizendo, se fosse a água, essa temperatura aqui, a gente já sabe que é 100 graus Celsius. Como essa aqui, né, a gente já sabe que é 0 graus Celsius, está aqui estampada, né, no próprio gráfico. Essa aqui não tem que dizer. E lembrando que isso seria ao nível do mar, tá? Ao nível do mar. Tá legal? Então, seguindo com a ideia, aqueci, dei tanto isso aqui, ó, de calor sensível, a água foi até 100 graus Celsius. Beleza, continuei dando calor.
A água não mudou de temperatura, é porque agora ela está virando vapor. Então, esse calor que eu estou dando aqui e não muda a temperatura é o calor latente de vaporização. Ele vai daqui até aqui. Professor, não estou entendendo como é que eu calculo esse calor. Por exemplo, se aqui fosse 60 e aqui 70, então quanto eu tenho de calor? 10. Então esse seria o meu calor latente de vaporização. Uma hipótese, né? Só para você saber que esses são intervalos. Isso aqui é um intervalo. Então eu vou pegar daqui até aqui, para saber quem é esse cara. Daqui até aqui, para saber quem é esse cara. Tá? Então calor latente de fusão. Show de bola. Quando chegou aqui, eu não tenho mais líquido mais vapor. Eu não tenho mais água mais vapor. Daqui para lá, eu só vou ter vapor. E a temperatura voltou a aumentar. Então, esse QS3, esse calor sensível 3, ele está aquecendo somente o vapor. E ele vai desses 100 graus Celsius até a temperatura que o problema desejar. Bom, eu resolvi colocar uma aplicação aqui para vocês, para a gente poder entender esse gráfico aqui. Eu disse, nesse caso da aplicação, ó, que eu tenho 20 gramas de água. Então, ó, primeiro eu expliquei para uma massa qualquer. Agora eu estou colocando 20 gramas de água. Estou dizendo que eu estou tratando da água. Ó, estou dizendo que eu estou tratando da água. Então, eu já posso afirmar que aqui é 100, aqui é 0. Disse que a temperatura inicial do gelo, ó, a temperatura inicial é menos 20 graus Celsius. Ó, menos 20 graus Celsius, ok? Então, eu estou aplicando, né, meu conhecimento aqui, ó. O meu gelo vai de menos 20 até 0, depois ele derrete, depois a água vai de 0 até 100, depois ela vira vapor, depois esse vapor vai de 100 até 140, tá? É o que o meu exemplo agora está pedindo. Primeiro eu expliquei um gráfico hipotético, e agora estou explicando o gráfico dentro do meu exemplo. Vamos então ter que calcular, para transformar gelo em menos 20, isso aqui é gelo, em menos 20, a vapor 140, quanto de calor eu tenho que dar? Tem que dar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então vamos calcular? Vamos lá, eu já sei que o QS1 é a massa de água, calor, aqui é gelo. Lembre que esse QS1 está na fase sólida. Então aqui é o calor específico do sólido, Δθ1. Aqui, calor latente de fusão, MLF. Calor sensível, agora eu tenho M, calor específico na fase líquida, vezes Δθ2. Calor latente de vaporização, M latente de vaporização. Calor latente sensível 3, M, agora é vapor, que é esse aqui, ó, calor sensível 3, agora é vapor. Calor sensível 2 é líquido, calor sensível 1 é sólido, tá? Então tá aqui, ó, calor específico sólido, calor específico líquido, calor específico de vapor. Em preto é a aplicação do nosso probleminha. Nós fizemos uma aplicação. Então vamos lá. Repara que a massa que eu coloquei aqui, ó, massa 20 gramas, ó. Tá aqui também, ó, 20 gramas, tá? Então a massa vai ser 20 gramas em todos eles, ó. A massa é 20 gramas em todos eles, ó. 20, 20, 20, 20, 20. QS1, em se tratando da água, porque eu disse que é gelo, calor específico é meio, tá? Meio. Δθ, mostra pra cá. Temperatura final é 0.
menos a temperatura inicial, que é menos 20. 0 menos 20. Então vai dar mais 20. Então a temperatura deu mais 20. Tá? Vão ser todos positivos, por quê? Porque eu estou fornecendo calor. É calor recebido. Se o calor é recebido, todos eles serão positivos. Eu não estou retirando calor, estou fornecendo calor. Você vê no sentido do gráfico, ó, estou fornecendo calor para eles. Tá? Então, voltando aqui. Calor latente de fusão. Massa é 20 e na água latente de fusão é 80. Pessoal, não lembro, viu o vídeo anterior. Fazendo a conta, calor sensível 2. Olha o sensível 2, ele está aqui, ó, sensível 2. Ele vai levar o nosso gelo, a nossa água de 0 até 100. Temperatura final, que é 100, menos inicial, que é 0. 100 menos 0 dá 100. Então vamos voltar para cá. Ó, M, que é 20, calor específico da água no estado líquido é 1, e o ΔT é 100, fazendo as contas, 2000. Calor latente de vaporização, M, que é 20, o latente de vaporização da água, vídeo passado, 540, fazendo as contas, 10.800. Calor latente sensível 3, vamos lá, ele está aqui, ó. Calor latente sensível 3. Ele vai pegar o vapor, que agora eu já estou no vapor, que está a 100 e vou até 140. Professor, por que 140? Não vai até mais não? Porque o problema pediu, olha aqui, ó. O problema aqui é de gelo a menos 20 até vapor a 140. Foi determinação do problema. E o 20 gramas também, determinação do problema. Então, vamos lá, M20, calor específico do vapor, olha, líquido, gelo, ó, vídeo anterior, ó, gelo, líquido, vapor, temperatura final, 140, menos inicial, 100, olha aqui, ó, final, 140, menos a inicial, 100, então dá aqui um ΔT de 40. Então, olha lá, ΔT de 40. Fazendo as contas, 400. Olha, eu quero saber quanto de calor eu tenho que dar a 20 gramas de gelo a menos 20 para virar vapor a 140. Eu não posso pular etapas. O gelo a menos 20 aquece até 0. Depois ele derrete e vira água a 0. Depois a água aquece e vai de 0 até 100. Depois a água vai virar vapor. Depois esse vapor aquece e vai até 140. Tá? Tem que somar todos os calores. Botei a soma aqui, deu 15.000 calorias. É a resposta. Ou você pode tirar o 1.000 e botar o K, né? Porque K quer dizer 1.000. 15 quilocaloria. Então, 15.000 calorias ou 15 quilocalorias. Ok? Você gostou desse vídeo? Você entendeu? Fico feliz com isso, mas não se esqueça, continue acompanhando que tem mais na playlist. E ó, lá no Instagram, todo dia tem novidade, tá? Todo dia tem novidade. Ah, professor, mas eu vi que só posta aqui no YouTube também. Não. Aqui eu só posto no final do mês. Então, por exemplo, tudo que a gente vai colocar no mês de setembro, só no final do mês de setembro que eu vou colocar lá. Em tempo real, vai lá, @RTK Concursos, Professor Rezende, com você.